Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, que eu transmito pelos meus endereços eletrônicos, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Esta é a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao sábado, 23 de outubro de 2021, 29ª semana do tempo comum. Neste dia, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos seus olhos, à sombra das vossas asas, abrigai-me. É o Salmo 16, versículo 8º e versículo 6º. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perdão, houve um probleminha no computador, mas vamos acertar já. Agora sim. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 24, versículos do 1 ao 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º, o refrão é o versículo 6º. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Repitamos, é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,
o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Repitamos, é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Aclamação ao Santo Evangelho, com o texto de Ezequiel 33, versículo 11. Aleluia, 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 aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões? Temos 3 reflexões. A primeira é do livro Palavra e Vida 2013. Vamos ver o que nos diz aqui essa meditação. Escutei uma vez dizer que por mais que apertássemos os punhos, nunca seríamos capazes de acrescentar nem um minuto à nossa vida. É verdade, a vida é um dom. O presente melhor. Nesse mistério que é o tempo, não temos em nossas mãos senão o presente. O hoje, o aqui e agora. Não se deve deixar nada para amanhã, porque o nosso amanhã talvez não exista. Aqueles galileus que morreram não eram piores do que os outros, nem são melhores os que morrem de velhice. Todos tiveram seu presente.
e foi responsabilidade de cada um aproveitá-lo e vivê-lo no amor. O que vamos fazer deste dia? Outra reflexão é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que nos diz os homens da igreja. Se vocês não se converterem, é um texto do Evangelho, estamos diante de um forte apelo à mudança de vida. A advertência do próprio Jesus, que tem trabalhado incansavelmente, intensamente, em vista de implantar o reino de Deus. Tem encontrado resistência, tem encontrado indiferença e, por vezes, tem encontrado afronta diante de sua mensagem de paz e amor. A admoestação de Jesus vale para galileus e judeus, para toda a igreja. Hoje, para todos nós, para todos, ele acrescenta a parábola da figueira, imagem da paciência de Deus. Há um fio de confiança e esperança por parte de Jesus em relação a todos. Ele, como administrador do reino, da vinha, fará ainda algumas tentativas, desdobrará seus esforços, dará a vida por todos. Terão chances de salvar-se, mas precisam adotar a proposta do reino: justiça, liberdade e vida para todos. Nossa comunidade dá os frutos que Deus espera? Fica aí a pergunta. E agora temos outra interpretação, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ainda este ano, Lucas 13, versículos do 1º ao 9. Quem planta uma árvore espera seus frutos. A árvore ocupa lugar no terreno, sua sombra não deixa as uvas amadurecerem. O dono da terra suou a camisa para plantar, adubar e podar. E a figueira não dá frutos? Pois é, já são 3 anos de esterilidade. Por 3 vezes seguidas, a expectativa do patrão foi em vão. O nome da figueira? Decepção. Que fará o Senhor da terra então, hein? Ora, você não conhece esse Senhor. Ele vai esticar o tempo da paciência, vai distender o ano da misericórdia, vai dar mais uma oportunidade à árvore estéril. E será que ela dará frutos? O Evangelho responde: talvez. Conheço muita gente que não fica satisfeita com um simples talvez. Este advérbio expressa uma possibilidade, mas também uma dúvida. E não há muita gente disposta a apostar em situações duvidosas. Pois este patrão aceita esperar mais um ano. Ele sempre está disposto a apostar em nós. Nós quem? Ora, esta figueira que eu sou e que tem negado frutos e que mereceria a visita de um machado para cortá-la. Estamos falando de misericórdia, gente. Nosso Deus é o Deus da paciência, da misericórdia. Ele não é muito bom em contabilidade, não entende de custo e benefício. Em sua estranha bolsa de valores, ele aposta sempre nas ações menos promissoras, tanto que entre os 12 escolhidos, seus apóstolos, estava o futuro traidor Judas Iscariotes. Sei que muitos pregadores darão ênfase ao final desta perícope, acentuando de preferência a ameaça erguida sobre a cabeça do pecador: se não te converterdes, serás cortado. É a permanente tentação de apresentar a imagem de Deus
segundo as medidas humanas, eivadas de ódio e rancor, propícias ao troco e à vingança? Sim, nós temos acreditado mais no medo do que na esperança. Temos investido mais nas ameaças que na motivação. E o pior de tudo é imaginar que Deus imite nosso comportamento temperado com fel e adrenalina. As vísceras de nosso Deus, que a Bíblia hebraica chama de Haramim, são vísceras de mãe. Um Deus movido pelo amor, compassivo diante do erro, sempre propenso ao perdão. Se o juiz demora a voltar e o apocalipse não se apresenta, agora sabemos por quê. O amor insiste em esperar por nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. Por isso, converta-se. Ainda é tempo. Só que esse tempo, em algum momento, acaba. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. Escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade as imagens e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Santo do dia, 23 de outubro, São João de Capistrano. João nasceu no dia 24 de junho de 1386, na cidade de Capistrano, no então reino de Nápoles. Era filho de um conde alemão e uma jovem italiana. Estudou direito, civil e canônico, formando-se com honra ao mérito. Ainda jovem, casou-se com uma nobre dama da sociedade. Numa crise política no reino de Nápoles, João foi cogitado para auxiliar nas negociações. Entretanto, houve confusão e o jovem acabou preso. Para piorar a situação, ele recebeu a notícia da morte de sua esposa. Foi então um momento de mudança radical de vida. Ele abriu mão de todos os cargos, vendeu todos os bens e propriedades, pagou o resgate de sua liberdade e pediu ingresso num convento franciscano. Mas antes de vestir o hábito, precisou enfrentar as humilhações do superior da comunidade. Olha, existe isso também. Humilhações do superior da comunidade. Eu tenho visto filmes que falam sobre isso, inclusive nas congregações femininas. Trabalhou com energia, evangelizando na Itália, França, Alemanha, Áustria, Hungria, Polônia e Rússia. João de Capistrano tornou-se grande pregador e missionário. Foi conselheiro de 4 papas. João contava com 70 anos de idade quando um enorme exército muçulmano ameaçava tomar a Europa. O Papa Calixto III o designou como pregador de uma cruzada que defenderia o continente. Durante 11 dias e 11 noites, João esteve entre os soldados, animando-os para a resistência. Finalmente, os cristãos conseguiram vencer os invasores muçulmanos. João de Capistrano morreu no dia 23 de outubro de 1456. João de Capistrano é o padroeiro dos juízes. Reflexão. Por causa de suas andanças pela Europa, João de Capistrano mereceu ser chamado o apóstolo da Europa. Espírito inquebrantável, organizou a ordem franciscana, foi conselheiro de papas e em suas viagens apostólicas procurou fortalecer a moral cristã e refutar os erros dos heréticos.
Deixou uma obra escrita em 17 volumes e foi um homem que participou ativamente da angústia de seu tempo, em tudo reconhecendo a ação de Deus. Oração. Deus, nosso Pai, a exemplo de São João Capistrano, faça de nós o sal da terra, mediante uma vida honrada e íntegra, trabalhando com ardor para a construção da paz e da comunhão. Dai-nos também ser luz para este mundo carente de valores espirituais, fazendo o bem sem olhar a quem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará. Peça, se for para o seu bem, ele atenderá. E do aramaico eu clamo, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, Maranatá. Ou como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Temos que estar preparados, porque não sabemos dia e nem hora. Pode ser a qualquer momento. Para que nós tenhamos direito ao paraíso eterno, a única coisa que Jesus nos pede é o arrependimento dos pecados, porque nós somos pecadores, como disse o apóstolo João, e quem disser que não tem pecado está mentindo. Então, a chave para Jesus abrir a porta do paraíso, do gozo eterno, para nós, é o arrependimento. Confesse. E aí, depois desta passagem terrena, vamos nos encontrar na felicidade, em plenitude, no paraíso para sempre. Shalom.